Que a paz e a graça divina acompanhem e iluminem o dia de cada um que nos escuta nesse momento. A gente vive numa sociedade que desenvolveu, tipo, uma obsessão enorme por otimização, né? Aham, totalmente. Tudo vira um manual de instruções hoje em dia. Exato, a gente transformou absolutamente tudo num processo de 5 passos para o sucesso, desde a rotina matinal até a saúde mental. E quando a gente lê um livro profundo sobre espiritualidade, o reflexo automático é querer um checklist prático para aplicar na manhã seguinte. A famosa ansiedade por resultados, sabe? Isso. E hoje, na nossa imersão profunda, vamos analisar o epílogo do livro Manso e Humilde, escrito pelo Danny Ortland. A gente vai descobrir o porquê da resposta dele para a pergunta "O que eu faço agora?" ser um conceito radical, contraintuitivo e, nossa, quase ofensivo para nossa mente hiperativa. A resposta dele é nada. É um prazer enorme estar aqui para desvendar essa obra, e essa introdução toca bem na ferida do problema. A nossa reação natural ao absorver um conhecimento teológico com o peso que Manso e Humilde carrega é tentar transformar isso logo numa transação, né? Tipo uma relação de custo e benefício. Exatamente. A mente moderna funciona assim. Se a gente dedica horas lendo sobre o coração de Cristo, bate aquela urgência física de gerar um resultado prático, de provar que a leitura virou um aprimoramento moral. O livro inteiro é uma exploração belíssima sobre a natureza de quem Deus é. E a missão da nossa análise de hoje é justamente ver como o autor lida com essa ansiedade no epílogo, porque ele sabe que quem chega na última página vai procurar tarefas. Com certeza. E a resposta que o Danny Ortland dá logo de cara é de cair o queixo, porque ele defende que perguntar como eu aplico isso na prática seria uma banalização completa de todo estudo. Para explicar isso, ele traz uma analogia genial sobre um esquimó. Imagina um esquimó que passou a vida toda no gelo, enfrentando aquele frio brutal num estado de pura sobrevivência. Só lutando para não congelar. Isso! De repente, essa pessoa ganha uma viagem com tudo pago para uma ilha tropical super ensolarada. O texto pergunta qual seria a reação desse esquimó ao chegar no destino. É uma analogia fantástica para quebrar o nosso paradigma, né? Porque o esquimó não entra no quarto do hotel, abre a varanda, sente o sol e pega um bloco de notas. Nossa, não mesmo. Ele não vai escrever como eu vou aplicar esse sol maravilhoso na minha vida ou criar uma meta diária de absorção de raios solares. Ah, claro que não. A reação lógica é só aproveitar. Ele relaxa os ombros e recebe o calor. Exato, ele só recebe. Mas o que é fascinante e até meio trágico é o contraste disso com a nossa cultura. A gente não sabe lidar com a ideia de apenas receber sem transformar aquilo numa tarefa. O que mostra uma disfunção muito profunda na nossa relação com o descanso, sabe? A necessidade de extrair utilidade de tudo é o que o Ortland chama de banalização. Porque diminui a grandeza da coisa, né? Totalmente. Se o objetivo de compreender a grandiosidade insondável de Cristo fosse só mudar um hábito no trabalho, a gente estaria reduzindo uma revelação cósmica a um livrinho de autoajuda. A proposta é sair do modo de execução e entrar num estado de contemplação e repouso. Mas olha, ironicamente, baixar as defesas e parar de tentar controlar as coisas talvez seja a tarefa mais exaustiva para nós hoje. Só que a analogia do esquimó tem um detalhe importante aí. Ele precisa fazer alguma coisa ainda. Sim, ele não precisa fabricar o sol, mas para sentir o calor, ele tem que dar o passo físico de levantar da cama e ir até a varanda. Ou seja, mesmo quando a ideia é não fazer nada, existe uma única ação direcional necessária. E esse movimento único é a âncora do epílogo. O texto baseia essa ação naquele convite clássico de Mateus 11:28, o vinde a mim. Tudo se resume a essa ponte. Ir até a varanda. Exatamente. Mas o autor vai além e traz as reflexões do teólogo Thomas Goodwin para investigar por que as pessoas resistem tanto a um convite tão libertador. E a conclusão da fonte é que a resistência vem de uma premissa falsa. As pessoas não vão para a varanda porque acham que não conhecem o coração de Cristo. E para ilustrar isso, Goodwin usa a figura do pai e do filho pródigo. Uma história super conhecida, mas com uma ótica diferente aqui. Sim, porque a nossa configuração padrão é baseada no mérito.
A gente acha que depois de uma grande falha, o certo é se arrastar de volta, cumprir penitência e, com sorte, ser aceito de volta como um mero empregado. Aham, a gente espera o castigo primeiro. Mas o detalhe que vira a mesa é que o pai é quem chega primeiro ao alegre ponto de encontro. O pai corre na direção do filho. E essa imagem do pai correndo tem um peso histórico gigantesco. Naquela cultura antiga, um patriarca correr era impensável. Era uma perda de dignidade pública absurda. Nossa, era uma quebra de protocolo total, né? Sim, o fato de o divino levantar as vestes e correr na direção do nosso fracasso subverte tudo. Ele não fica de braços cruzados no meio da ponte exigindo que a gente rasteje até lá para provar que está arrependido. Ele percorre quase toda a distância. E isso levanta uma questão monumental sobre a fé. A nossa bússola está tão descalibrada que a gente projeta em Deus a nossa própria dificuldade de perdoar. A gente acha que ele vai hesitar e fazer barganha ou igual aos seres humanos. Exato. Mas a verdade revolucionária aqui é que Cristo se agrada mais da humanidade do que a humanidade se agrada dele. É um desnível de afeto que a nossa mente matemática não consegue processar. E é esse desnível que explica o nosso medo. O obstáculo nunca foi o tamanho do erro cometido, mas a ignorância de que a outra parte não só deseja a reconciliação, mas anseia por ela com alegria. O texto até diz uma frase muito forte. Se conhecessem o coração dele, viriam. A gente fica trancado no quarto não porque a porta está fechada por fora, mas porque não sabe quem está esperando do lado de fora. E se a distância já foi encurtada, a ação humana fica radicalmente simples. O autor reduz a vida cristã ao algoritmo de 2 passos. Passo 1, vá a Jesus. Passo 2, repita o passo 1. Só isso mesmo? Só isso. E ir a ele significa puramente largar as armaduras e deixar ser amado. Estruturar isso como um ciclo de repetição tira o peso do desempenho de achar que um dia você atinge a iluminação e não precisa mais de ajuda. Mas eu preciso interromper aqui para fazer um contraponto prático. Porque na teoria é lindo. Mas dizer que o código da vida é só ir e repetir soa de uma ingenuidade dolorosa. É uma crítica que muita gente faz, com certeza. Porque a vida real é brutal, sabe? Tem luto, diagnóstico médico aterrorizante, relacionamento desmoronando, crise de pânico. Como esse algoritmo não soa como um clichê vazio para alguém que está com o mundo inteiro em chamas? Esse questionamento paralisa muita gente, e com razão. Se essa fórmula fosse para alterar circunstâncias externas e consertar problemas práticos, como mágica, seria uma mentira cruel. É porque a dor continua lá. Exato. Mas a resposta do Ortlund é que essa simplicidade opera numa camada mais funda. Ela funciona independentemente do que está desmoronando, porque ela é direcionada ao que ele chama de eu real, e não à situação externa. Ah, distinção entre o eu real e a imagem projetada. Isso é chave, porque a versão que a gente mostra no trabalho ou nas redes sociais é sempre polida, editada. É o nosso eu ideal. A cultura exige que a gente mascare a fraqueza até conseguir resolver o problema sozinho. Só que manter esse eu ideal é pesado demais, é insustentável. Verdade, a conta chega uma hora. Chega sim. E o encontro verdadeiro não aceita falsificação. Quando as coisas desmoronam, a tendência é tentar colar os cacos rápido para só depois pedir ajuda. O passo de ir até ele é, na prática, parar com esse fingimento. É apresentar as peças estilhaçadas mesmo. Não é sobre fazer uma oração teologicamente perfeita no meio do caos. É sobre largar a ilusão de controle, o que nos empurra para a parte mais visceral dessa conversa. Que é lidar com a derrota total, né? Isso, porque abandonar o controle significa deixar alguém ver o tamanho real da bagunça. E quando a gente enfrenta uma derrota moral, o reflexo instintivo não é convidar alguém para entrar, é trancar a porta. A intuição psicológica humana diz que na derrota profunda, o divino se afasta com repulsa e fica esperando a gente melhorar para voltar a conversar. Mas o livro destrói essa premissa completamente. Ele diz que o lugar de maior derrota na vida das pessoas é exatamente onde ele está. Ele não espera as trevas passarem. No epicentro dessa escuridão, ele é manso e humilde. Tem uma frase que bate muito forte. A sua angústia é o lar dele. Vamos pensar nessa ideia de lar.
Quando a gente vai receber visita, bate aquele pânico da arrumação, né? Nossa, varre tudo para debaixo do tapete. Exato. Joga a bagunça no armário, tranca o quartinho das tralhas e deixa só a sala de estar impecável. O objetivo é mostrar a nossa versão mais estéril possível. Cheirando a produto de limpeza. Isso mesmo, mas o texto afirma o oposto absoluto. Cristo ignora a sala maquiada, vai direto naquele quarto caótico que ninguém pode ver, senta no meio da vergonha e diz: é aqui que eu faço morada. É uma metáfora perfeita para o atrito entre a vergonha humana e a graça. O instinto de limpar a casa antes do encontro nasce do medo paralisante do julgamento. A gente acha que Deus é um inspetor de qualidade. Andando com uma prancheta na mão, né? Exatamente. Avaliando a poeira e tirando pontos por cada falha. Mas o choque libertador do livro é entender que o coração dele é a favor de quem sofre exatamente naquele estado de desordem. Não tem exigência de limpeza prévia. Ele é como um médico que não sente nojo da ferida aberta. Ele não entra no quarto escuro com a prancheta de avaliação. Ele entra carregando o curativo. Uma distinção maravilhosa. E é por isso que o autor volta na conclusão do Goodwin. Se a gente unir o algoritmo simples, o acolhimento no quarto escuro e a queda do eu ideal, chegamos na raiz do problema. Que é o desconhecimento. Sim. O único motivo para a gente trancar a porta da vulnerabilidade é não conhecer essa natureza compassiva. Se a gente entendesse que a reação divina não é recuar com nojo, todo medo do encontro evaporaria. O texto é categórico nisso. Se houvesse o conhecimento real desse coração, as pessoas correriam para ele. Isso desmorona tijolo por tijolo qualquer tentativa de viver uma espiritualidade baseada em performance. É uma mudança de paradigma violenta. E para quem acompanhou a nossa análise profunda até aqui, eu quero deixar um pensamento provocativo para ecoar ao longo do dia. Vamos lá. Se a nossa angústia e a nossa bagunça secreta são de fato verdadeiro lar de Cristo, como isso altera a visão que a nossa sociedade tem sobre o fracasso? Excelente ponto. Será que os momentos de derrota absoluta que a gente consome tanta energia tentando esconder não são, na verdade, as únicas portas de entrada que permitem entender a profundidade de quem ele é? Talvez a gente só descubra a força da âncora quando chega no fundo do poço? É uma reflexão que reescreve a nossa narrativa pessoal, sabe? Significa deixar de ver a angústia como um problema técnico para ser resolvido e passar a vê-la como um solo sagrado. Uma mudança imensa. Sim, o fracasso deixa de ser o fim da linha e vira o ponto de encontro onde a graça finalmente opera, livre das barreiras da nossa autossuficiência. É uma reescrita que exige muito tempo e coragem para ser digerida. Mas olha, se essa discussão abalou estruturas, temos uma notícia espetacular. A gente só arranhou a superfície desse epílogo. Tem muita coisa ainda. Tem sim. E eu quero informar claramente a todos que escutam que teremos um novo episódio focado nesse mesmo livro, Manso e Humilde, para explorar ainda mais profundamente as suas riquezas e mistérios. Sem dúvida alguma. Tem inúmeras camadas e conceitos revolucionários sobre esse tema vital, para a gente desvendar juntos num novo programa. A nossa investigação só está começando, mas nós vamos ficando por aqui na imersão de hoje. Muito obrigada pela companhia e pela reflexão de sempre. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Muito obrigado, que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima.